Livro de Gênesis, o início da história bíblica. O livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia, é essencial para entender a origem do mundo, da humanidade e as promessas divinas que moldam toda a história da fé. Ele estabelece muitos dos temas e personagens fundamentais das narrativas bíblicas subsequentes, abordando questões profundas como a relação entre Deus e a humanidade, o significado da criação, a natureza do pecado e a importância da fé. Através de seus relatos, somos apresentados aos primeiros eventos que estruturam o relacionamento entre Deus e a criação, além de estabelecer alicerces das promessas divinas que se cumprem ao longo das Escrituras. Vamos explorar os principais temas e eventos do livro de Gênesis. Primeiro, a criação do mundo. Gênesis, capítulos 1 e 2. No princípio, Deus cria o mundo em 6 dias, cada um com sua ordem e propósito. A criação é vista como um ato ordenado e intencional de um Deus soberano. No 7º dia, Deus descansa, estabelecendo o padrão para a semana de trabalho. No Jardim do Éden, ele cria o ser humano, Adão e Eva, à sua imagem e semelhança, e lhes dá o comando de viverem em harmonia com a criação. Contudo, uma instrução simples é dada: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. 2. A queda e as suas consequências. Gênesis, capítulo 3. A história de Gênesis 3 marca a entrada do pecado no mundo. Adão e Eva desobedecem a Deus e, ao comerem do fruto proibido, experimentam a separação de Deus. A queda traz com ela as consequências do pecado: a dor, o sofrimento e a morte. Esse ato de desobediência altera a relação do ser humano com Deus, a criação e consigo mesmo. 3. Caim e Abel. Gênesis capítulo 4. Em Gênesis 4, somos introduzidos ao conflito entre os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Ao invés de Caim, o leva a cometer o primeiro assassinato registrado da história humana, matando seu irmão Abel. Esse ato de violência reflete a corrupção que o pecado trouxe ao coração humano. A genealogia de Adão é mencionada ligando a linhagem de Caim até Noé. 4. O dilúvio e a arca de Noé. Gênesis capítulos 6 ao 9. A corrupção da humanidade chega a um ponto crítico e Deus decide enviar um dilúvio para destruir a terra. Noé, um homem justo, é escolhido para preservar a vida. Ele constrói uma arca conforme as instruções de Deus, salvando sua família e representantes de todas as espécies de animais. O dilúvio purifica a terra e, após a calamidade, Deus faz uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir o mundo com água e estabelecendo o arco-íris como sinal dessa promessa. 5. A Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9. Após o dilúvio, os descendentes de Noé tentam construir uma torre que alcançasse os céus, buscando fama e poder. Em resposta ao orgulho humano, Deus confunde as línguas, resultando na dispersão das pessoas e no surgimento das nações. A Torre de Babel simboliza a tentativa do homem de alcançar a divindade por seus próprios meios e o fracasso dessa tentativa diante de Deus. 6. Abraão e as promessas. Gênesis, capítulos 12 ao 22. Deus chama Abraão para sair de sua terra e seguir a uma nova terra que ele lhe mostrará. Quando Deus chamou Abraão, o nome dele era Abrão. Deus faz promessa a Abraão, uma grande descendência e a posse da terra de Canaã. Abraão, em sua jornada de fé, testemunha a fidelidade de Deus, especialmente quando, apesar da idade avançada, ele e sua esposa Sara geram Isaque. O teste de fé de Abraão acontece quando Deus pede que ele sacrifique Isaque, mas no momento decisivo, Deus providencia um cordeiro como substituto. Essa história reflete a confiança em Deus e a sua provisão.
7. José no Egito. Gênesis capítulos 37 ao 50. José, filho de Jacó, é vendido como escravo por seus irmãos por causa de sua inveja. No Egito, ele se destaca como um homem íntegro e é elevado a uma posição de grande poder, interpretando os sonhos de Faraó. Anos depois, durante uma grande fome, seus irmãos vêm ao Egito em busca de comida, e José, que inicialmente os reconhece, revela-se a eles e os perdoa. A história de José mostra o plano soberano de Deus, que usou a traição e o sofrimento para levar José à posição de influência e, assim, preservar a vida de sua família e de muitas outras. Concluindo, o livro de Gênesis estabelece as bases para a compreensão dos eventos que seguem na Bíblia, desde a criação até a formação da nação de Israel. Ele trata de temas profundos como a soberania de Deus, a natureza humana, o pecado, a redenção e as promessas divinas. Gênesis nos desafia a refletir sobre nosso relacionamento com Deus, o impacto do pecado no mundo e a confiança nas promessas de Deus para as nossas vidas. Esse livro não é apenas um registro histórico, mas uma revelação divina que nos guia na compreensão do propósito de Deus para a humanidade e para o seu povo.